Olá! Hoje eu quero começar esse vídeo com 3 perguntas muito importantes para vocês. A primeira é: por que tantos relacionamentos estão morrendo hoje em nome daquilo que estão chamando de saúde emocional? A segunda: desde quando fugir do desconforto virou sinônimo de evolução espiritual? E a terceira: e se o outro não tiver aparecido na sua vida para ser descartado ao primeiro conflito, mas para participar de um aprendizado que sua alma escolheu viver? Tao Te Ching. Pois bem, hoje eu quero falar sobre esse retorno à fonte, para que possamos perceber o quanto ainda precisa ser amadurecido em nós, no caminho da ascensão espiritual. Quem está acompanhando essa série viu que o verso 15 do Tao Te Ching nos ensinou a silenciar. E agora eu quero mostrar como o verso 16 nos chama a lembrar. Lembrar não apenas a voltar à calma, mas a voltar à origem. Porque tudo o que vive, gente, floresce por um tempo e depois se recolhe. A gente vê isso diariamente. A terra sabe disso, as águas sabem disso, as estações sabem disso, a semente sabe disso. Ah, gente, a transformação 24 horas por dia. Só o ser humano moderno foi treinado a acreditar que amadurecer é seguir sempre para fora, responder sempre mais rápido e cortar tudo antes de compreender. Mas os antigos sabiam que voltar à origem não é regredir, é lembrar quem somos. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando no nosso tempo. Não estamos apenas reagindo rápido demais, não. Estamos vivendo fora do ritmo sagrado da criação. Você consegue perceber isto? Desaprendemos o valor do recolhimento. Desaprendemos o valor da pausa. Desaprendemos que nem tudo o que nos atravessa, gente, veio para ser resolvido imediatamente. Algumas coisas vieram para nos devolver ao centro. Vieram para tocar uma memória que a mente não alcança, mas a alma reconhece. E é por isto que hoje eu quero entrar no verso 16 do Tao Te Ching, porque este verso não fala apenas da paz, ele fala de constância, não fala apenas de quietude, ele fala de origem, não fala apenas de esperar. Ele fala de um retorno interior que recoloca o ser humano no compasso da vida. Então agora, vamos respirar profundamente juntos e vamos entrar juntos nisto. Eu vou falar o verso e depois eu vou explicar mais profundamente a respeito de tudo isso. Vem comigo. O verso é o seguinte: esvazie-se por dentro,
Acalme o coração. No meio do movimento do mundo, observe. Todo fim retorna ao começo. Tudo floresce por um tempo e depois volta à fonte. Voltar à origem é paz. Conhecer essa constância é sabedoria. Pois bem, quando eu leio esse verso, eu sinto que ele está descrevendo uma lei espiritual que a natureza nunca esqueceu, mas que o ser humano quase perdeu. Na criação, a gente vê que tudo retorna, não é mesmo? Nada permanece em expansão o tempo inteiro, gente. Veja, a maré recua, a noite recolhe a luz, a folha cai, a semente desaparece no escuro antes de brotar de novo. O recolhimento não é erro, a pausa não é fracasso, o invisível não é a ausência, gente. Mas nós fomos condicionados a temer tudo o que parece suspensão, não é não? Fomos ensinados a achar que evolução é aceleração, que força é reação rápida, que consciência é decisão instantânea. E o Tao vem nos lembrar do contrário. Existe sabedoria no recolhimento, gente. Existe verdade no retorno. Existe paz quando o ser humano volta a tocar aquilo que nele é anterior ao ruído, anterior ao medo e anterior à defesa. Você se lembra como você era antes disso tudo? O problema não é apenas que reagimos rápido, é que desaprendemos o ritmo sagrado do retorno. E quando esse ritmo se perde, perdemos mais do que a calma. Perdemos a direção, o centro, o contato com a inteligência viva que sustenta a criação por dentro. Talvez por isso tanta gente esteja cansada num nível tão profundo, vocês não acham? Não apenas cansada do corpo ou da mente, eu digo, mas cansada da própria alma. Porque viver desconectados dos ritmos da vida, a gente produz exaustão espiritual. E isso aparece com muita força nos relacionamentos. Hoje, muitos vínculos estão sendo vividos sem referência ao tempo da alma. Eu estou vendo isso com muitos casais e amizades e familiares. Tudo precisa ser resolvido rápido, tudo precisa ser definido rápido, precisa ser julgado rápido e muitas vezes tudo precisa ser encerrado rápido. Mas nem todo encontro veio apenas para nos agradar. Este é um grande engano. Nem todo vínculo veio apenas para nos confortar. Relacionamentos, gente, não são apenas espelhos emocionais. São lugares onde a alma esbarra de novo na sua própria memória. E essa memória nem sempre chega de forma suave. Às vezes ela vem como desconforto, às vezes como atrito, às vezes como a sensação de que aquilo está tocando um ponto muito mais antigo do que o presente explicaria. Não é só nos ver no outro, comportamento nosso, né? Como todo mundo fala por aí.
é se questionar profundamente como a gente pode modificar. Porque a gente pode até saber, tá bom, o outro é meu espelho. Todo mundo está aprendendo isso. Mas o fato de atravessar o espelho é que a maioria tem dificuldade. Sabe? É aqui que o verso 16 se torna precioso. Porque atrito a gente sempre vai ter. A gente tem que aprender que nós não temos que concluir tudo rápido. Esse verso ensina isso. Ele não nos manda fugir, não nos manda transformar todo incômodo em sentença. Ele nos manda observar. Observar até perceber que aquilo que parece apenas fim pode ser retorno, que aquilo que parece apenas perda pode ser purificação, que aquilo que parece apenas perturbação pode estar devolvendo a alma a uma parte esquecida de si mesma. E é aqui que eu digo, muitos que estão aprendendo, o outro é meu espelho, esse comportamento que eu tenho, eu devo mudar. Ou outros se negam completamente, não, eu não sou assim, nunca fui assim, não tem nada a ver isso de ser espelho. Pois é, tudo na superfície. Vou mudar então meu comportamento porque eu tô vendo nisso. Não, gente, é muito além disso. Porque no fundo, o nosso passado não se restringe apenas nesta vida. Restringe? Não. Ela vai para o passado vai para nossas vidas passadas. E é nesses momentos de atrito que precisamos nos voltar para dentro. E o questionamento vai ter que ser muito mais profundo. O que tem ali que eu posso mudar? Não, só isso não. Não é o mudar, é o entender, é o compreender a dor que está sentindo na hora. É ver aquela pessoa, aquela criança, do que ela precisa modificar. Nem todo conflito veio apenas para ser resolvido. Alguns vieram para nos devolver a origem que esquecemos. Presta atenção nessa frase. E quando eu falo de origem, não estou falando apenas do passado pessoal. Estou falando do ponto onde a consciência emerge quando não está sequestrada pelo medo, pela defesa ou pela pressa. Na Cabala, o vaso é aquilo que recebe a luz. E eu sinto que este verso fala justamente disso, porque um vaso cheio de reação, orgulho, impulso quase não recebe nada. Mas quando o ser humano se aquieta, quando ele esvazia, a pressa e a necessidade de vencer, algo nele volta a ter espaço. E só o que tem espaço pode receber luz. Por isso, retornar à origem não é uma ideia bonita apenas. Não é só, eu vou mudar esse comportamento. É uma reorganização do ser. É quando o que estava espalhado começa a se reunir dentro de nós. É quando o que estava endurecido começa a ceder. É quando o que estava inflado começa a descer.
É quando o ser humano deixa de viver apenas da reação e volta a pulsar num ritmo mais próximo ao da Terra. É quando ele se liga à Mãe Gaia, quando percebe que somos todos um só, porque muitas memórias que está em nós podem ser memórias coletivas de determinado momento que estamos passando, como por exemplo agora, tudo que estamos vivendo lá fora. Isso está se repetindo de uma forma muito mais agressiva, mas está se repetindo e a memória de toda essa humanidade está vindo à tona. As pessoas estão com um sentimento aflorado, a energia e esses planetas estão mudando completamente o core de todos, o eixo de todos, não só da Mãe Gaia, mas os seres humanos. E isto também está fazendo com que memórias coletivas estão vindo para fora e as pessoas não estão conseguindo lidar com esse sentimento. Então, quando eu digo, não é só olhar para aquele espelho e ver que eu tenho que mudar algum comportamento, é voltar à origem espiritual, à consciência unificada, para a cura da gente próprio e da humanidade e da Mãe Gaia. É retornar à fonte, saber que somos ligados uns aos outros no amor de Cristo e como podemos curar toda a nossa energia e entender o outro. É algo muito mais profundo. Patrícia, mas como que eu vou fazer isso? Eu tenho que mudar o meu comportamento. Mudar só o comportamento para daqui a pouco voltar a agir novamente. É o que acontece com a maioria das pessoas que fazem terapia, que fazem técnicas, que fazem healing e daí daqui a alguns meses voltam. Patrícia, eu não sei o que aconteceu, voltou tudo de novo, estou sentindo assim, eu não sei se eu consigo lidar com tudo que está acontecendo lá fora, é muito difícil saber tudo isso e agir desta forma. Eu ouço, Sabe, eu sinto que a Terra nos ensina isso o tempo todo, o como se conectar. Presta atenção uma coisa, ela não tenta florescer continuamente, ela respeita o recolhimento, respeita a decomposição, respeita o tempo da semente, respeita o que acontece no invisível, entendeu? Talvez por isso esse verso seja tão necessário agora, porque nós estamos vivendo como se só tivesse valor aquilo que aparece aqui fora, aquilo que se explica rápido, que pode ser imediatamente resolvido. Mas a alma não se move assim. Ela precisa de outro tempo, de outra escuta, de outro grau de presença. E acima de tudo, gente, de reverência diante do que está acontecendo. Não deixe o que está acontecendo lá fora apagar o seu fogo interno. Não escute todo esse barulho lá fora neste momento. As tradições espirituais mais antigas sempre souberam como fazer isto. Elas não falavam apenas das regras ou comportamento, falavam de recordação. Recordar quem somos, recordar de onde viemos, recordar que existe uma fonte viva sustentando tudo, que o reino não é apenas uma promessa distante, mas uma presença que pulsa dentro do ser humano e também ao redor dele, quando ele volta a perceber com o coração certo. Por isso é
tão importante se desligar do que está acontecendo lá fora se você não consegue ficar em paz quando você vê algo. Por isso eu sinto que o verso 16 conversa profundamente com os ensinamentos contemplativos mais antigos atribuídos a Cristo, sabia? Porque não o Cristo reduzido à fórmula ou medo, não, mas o Cristo que aponta para o reino interior, para o despertar da visão espiritual, para o reencontro com aquilo que é vivo dentro de nós. Há uma verdade que atravessa essa sabedoria, sabia? O ser humano se perde quando busca apenas fora aquilo que só está ali dentro. Eu canso de falar isso, vocês sabem disto. E talvez seja por isso que tantos vínculos hoje doem tanto. Não apenas pelo que aconteceu no presente, mas porque o encontro tocou uma camada da alma que ainda guarda a memória da fonte. Talvez, gente, a dor de muitos vínculos não vem apenas do que aconteceu agora, mas do fato de que o encontro tocou uma parte de nós que ainda se lembra da fonte e que a gente não está fazendo a pergunta certa para nós mesmos, não é mesmo? Já não é mais apenas quem errou, quem feriu, quem deve sair, quem deve ficar. A pergunta passa a ser: o que aqui está pedindo retorno? O que em mim se afastou tanto do centro que agora precisa ser reunido? O que esse encontro veio expor para que eu possa ver com mais verdade? Isso não significa romantizar abuso. Presta atenção, não significa negar limites. Não significa dizer que o todo relacionamento deve continuar da mesma forma, não. Significa apenas que nem toda distância, gente, é evolução. Nem toda decisão rápida é consciência. Às vezes é apenas medo vestindo linguagem refinada. E por isto, esse verso pede reverência. Ele nos lembra que não precisamos responder tudo agora. Não precisamos decidir tudo agora, chamar toda perturbação de ameaça. Não. Às vezes a gente precisamos apenas observar. Observar que até que a mente consiga perceber, baixar o tom dela, a gente consiga tirar o véu da frente dos nossos olhos. Observar até que a emoção perca a tirania do primeiro impulso, que é o que está acontecendo demais. Observar até o que parecia apenas fim, revele seu sentido mais profundo. É aí que eu quero chegar com vocês. Não é só apenas um comportamento. É o que esse comportamento revela do nosso passado. O que retorna à origem, gente, não morre, ele se purifica. Para mim, essa é uma das chaves mais belas do verso 16. Porque retornar não é desaparecer, é ser lavado, é ser reorganizado, é ser devolvido ao eixo, é deixar que o excesso caia para que o essencial reapareça, até que você consiga olhar para o ser que está na sua frente, que é o seu espelho, e ver através do espelho e ver ele, a pessoa como ela é. Ver o outro também, que está ligado a você. Ver o amor intrínseco que veio antes desta relação. Talvez seja isso que muitos estejam perdidos, sabe? Isso tudo, gente, revela muita coisa.
E talvez o sofrimento que todos estejam sentindo agora, todos estejam sentindo, né? Agora, parte daí. O ser humano moderno se afastou tanto do ritmo da criação que passou a chamar de liberdade o que muitas vezes é apenas dispersão, de clareza, o que muitas vezes é apenas velocidade e de força, o que muitas vezes é apenas endurecimento, mas a verdadeira força talvez seja outra. Seja a coragem de recolher-se sem colapsar, de olhar sem fugir, de sustentar presença até que a alma reconheça o que a mente ainda não sabe nomear. Antes de dormir, talvez valha perguntar: tenho vivido em sintonia com o ritmo sagrado da criação? Ou tenho reagido contra ele? Tenho respeitado o tempo todo do retorno? Ou estou tentando forçar florescimento onde ainda era tempo de raiz? Tenho escutado apenas a superfície dos encontros? Ou reconhecido que algum deles tocaram memórias mais antigas do que a minha história consciente consegue contar? Porque no fim, gente, o que o verso 16 nos oferece não é apenas consolo, é reposicionamento. Ele nos chama de volta para o centro vivo, de volta para a fonte, para o compasso da terra, para a sabedoria de que tudo que é verdadeiro sabe retornar. Às vezes aquele espelho está ali apenas para nos voltar para dentro e se aquietar, só se aquietar, para poder ouvir mais. A humanidade não precisa correr mais, reagir mais, romper mais rápido. Não, é lembrar quem somos, de onde viemos, que há uma ordem mais profunda que sustenta tudo, que a alma não se cura apenas avançando. Muitas vezes ela se cura retornando ao silêncio. E quando a noite cair, talvez a pergunta mais verdadeira não seja o que eu preciso controlar, mas sim o que em mim está pedindo para voltar à origem. E hoje eu fico por aqui. Gratidão por estar comigo até agora. O meu trabalho é apenas trazer essas contemplações para fazer você se questionar a sua vida, questionar o que está em volta de você, de uma maneira mais amorosa, mais compreensiva. Sabe, aquela parada no dia onde você pode filosofar um pouco sobre você mesmo? Esse é o meu objetivo. Se você gostou, clica no coraçãozinho para que esse vídeo possa se espalhar ainda mais e dar uma palavra de amor para outras pessoas. Divida ele com quem você acha que está precisando ouvir uma palavra de luz. E se quiser dividir nos comentários o que você sente em relação a isto, vai ser muito proveitoso para outras pessoas também. Agradeço você estar comigo até aqui novamente. E até o próximo vídeo. Namastê.